faculdade, você não vai entender. Aí quando a gente traz de uma forma simples, clara e objetiva, a chave vira. Então, entenda isso, tem muita coisa que a gente tem que ter educação. Educação. Então, você já sabe que comigo não tem papa na língua, a gente fala mesmo, tá? Vigia na terra para morar no céu. Não desmereça o conhecimento de ninguém. Tem muitas pessoas aqui que já dão estudo, são pastores, são apóstolos, e nem por isso a gente vai ficar toda hora perguntando de onde a pessoa estudou, né? A gente tem que saber honrar o que a pessoa está entregando, o que a pessoa aprendeu, independente de onde ela buscou, tá? Você está recebendo. Então, fica essa dica aí para você, em nome de Jesus, tá? Vamos lá? Vamos orar, amados? Quero orar. Vai ser uma oração rápida, em nome de Jesus. Tem bastante coisa para passar para vocês. Vamos ver até onde eu consigo hoje. Quero alargar o seu odre, em nome de Jesus, para você me aguardar até amanhã, no culto da quarta-feira, às 8 da noite ou às 9. A gente vê o horário ali direitinho para a gente ceiar. Então vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pai, diante das cortes celestiais, eu me apresento como pastora, Pai, deste Ministério Liberty Global. Senhor, eu venho te apresentar todas as vidas, Pai, que estarão comigo, Pai, nesta live profética, Pai, onde eu vou entregar, Pai, chaves poderosas dentro do livro de Apocalipse. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora abra o efatá. Abre os ouvidos espirituais dos seus filhos, Pai. Que eles possam sair da dimensão da carne, Pai, entrar na dimensão do Espírito. Que eles possam começar a entender, Pai, a Tua voz profética. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, abrir os nossos livros, Pai, e contemplar, Pai, tudo que nós temos feito aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, eu já te peço que o Senhor abra, Pai, uma janela de Kairos sobre as nossas vidas. E que esse aceleramento espiritual traga rupturas, Pai. Traga, Pai, janelas escancaradas, portas abertas, Pai. E que nós possamos viver o sobrenatural para contemplar o Teu nome aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora que não seja mais a Thalita, mas que seja, Pai, o Espírito Santo usando a Tua filha aqui na terra. E que o Teu nome seja glorificado através desse estudo. E que grandes avivalistas, grandes libertadores começam a nascer, Pai, deste ventre espiritual. E o Teu nome, Pai, vai ser glorificado nos quatro cantos da terra, porque só o Senhor Jesus Cristo é e sempre será o nosso único e suficiente Salvador. E eu abençoo cada um que vai estar comigo até o final desta live, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, quero falar sobre os livros de Apocalipse, né? Já fiz várias lives, já expliquei aonde estão esses livros, mas eu quero que você entenda. Quero que você entenda. Quando nós falamos dos livros de Apocalipse, existe um livro, que é o livro da vida, e existe também os livros, que são as suas obras, as minhas obras, e tudo está escrito nesses livros. Então, eu quero começar, primeiramente, em Apocalipse 20:12. Apocalipse 20:12. Vamos lá. Apocalipse 20:12 vai dizer assim: E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu quero te dizer algo, a gente vai agora em Daniel, mas para você entender, as igrejas, elas deveriam ensinar sobre esses livros. Se você tiver dimensão de como é esses livros, você vai começar a ter rupturas na sua vida financeira, espiritual, conjugal, ministerial muito grande. Porque esses livros, eles estão sendo anotados tudo que você faz na sua vida. E Deus, ele abre essas janelas de Kairos. Abre essas janelas de Kairos sobre a sua vida. Mas já vou entrar no tema, eu quero que você vá agora em Daniel. Vai em Daniel, capítulo 7, no versículo 10. Daniel, capítulo 7, no versículo 10, vai dizer assim:
Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Vou repetir para você. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Vamos lá. Aqui em Daniel, ele tem a mesma visão que João, tá? Daniel, ele vai ter a mesma visão que João, só que de lados diferentes para você entender. João, quando ele vê, né, o trono de Deus, ele vê o trono como rio de águas vivas que sai debaixo do trono de Deus. Já Daniel, ele vê o trono de Deus como fogo que sai debaixo do trono. Por que Daniel vê como fogo e João está vendo como água? Porque naquele momento que João está vendo como algo bom. Quando fala de águas purificadas, é o trono do Cordeiro. É onde a igreja vai ser arrebatada e vai entrar nas bodas. Então ali os rios é algo bom. Quando Daniel não vê como algo bom. Porque quando vê fogo é purificação, é juízo. E esse trono que Daniel está vendo já é o trono branco. Já é o trono de juízo dos ímpios. Não vai ficar salvo. Anote, por favor. Então esse trono que Daniel está vendo é o trono do juízo branco. Já é para justificar a igreja. A igreja já vem com Cristo. A igreja já vai julgar. E ali quem que passa por esse tribunal que está saindo o fogo? Já é os ímpios. Não é mais nós. Então por isso que é o fogo purificador, é a sentença, é o juízo. Deus ele muda, tá? Deus ele tem sentimentos. Então Deus uma hora tá alegre, uma hora tá triste, uma hora tá irado. E a Merkavá, que é o trono de Deus, ela se movimenta. Deixa eu te entregar algo mais profundo. A Merkavá, que é o trono, a Nova Jerusalém, ela caminha, tá? Ela não fica só num lugar. A Nova Jerusalém, ela tem rodas, que está em Ezequiel. Quando Ezequiel vê rodas sobre rodas, né? Que elas estavam interligadas, então o trono se movimenta. Como que esse trono se movimenta, pastora? Conforme você clama, você ora, você jejua. Quanto mais você busca, essas rodas são engrenagens. É o Espírito Santo que está entre as rodas e ela caminha. Então, a engrenagem do céu, que é a Merkavá, ela desce do primeiro céu, do segundo céu, ela vem na terra. Ela caminha o tempo todo, ela não está aprisionada, tá? E para você entender, essa Merkavá, você consegue trazer ela para a terra. Quanto mais você busca, quanto mais você clama, quanto mais você se separa, ela começa a se movimentar, porque a roda começa a se movimentar. O clamor, a adoração vai movimentando a engrenagem do céu e o trono vai se movimentando, ele vai descendo. Quando nós falamos assim, o céu tá baixinho, a glória de Deus chegou no ambiente, é porque a Merkavá desceu, o trono de Deus desceu. E ali começa a se acontecer várias coisas no mundo físico, porque o mundo espiritual já desceu, para você entender. Então, quanto mais você movimenta, mais você busca, mais você clama, a Merkavá começa a se movimentar. Quando a gente fala da grande tribulação, né, quando vai falar da escatologia, no tempo da grande tribulação, nós que somos igreja, não vamos passar pelo processo de 3 anos e meio de grande tribulação, porque isso não é para mim e para você. Nós somos os gentios. Então, lá naquele tempo, tá, de Israel... é muita coisa, não sei se vocês vão ter, Audrey. Já saí até do tema. Naquele tema, para você entender... naquele tempo de Israel, Jesus, ele veio para os seus. E quem é os seus de Jesus? É Israel. Quando ele fala, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Porque nem todo mundo acreditou em Jesus, nem todo mundo creu no Messias. E quando está acontecendo as 70 semanas proféticas de Daniel, essas 70 semanas, elas estão lá no tempo antes da cruz. E lá no tempo antes da cruz, para você entender, o relógio está correndo. Só que quando Jesus ele é crucificado, o relógio para. E vai faltar uma semana profética de Daniel, que vai ser a grande tribulação. Então, quando o relógio para, Jesus fala assim, ó. Acabou agora.
Parei de tratar com Israel. Começa-se um novo tempo. Então você vai ver que ele deu oportunidade, ele veio para os seus, mas eles rejeitaram. E aí começa-se o tempo da igreja, começa-se o Pentecostes, começa tudo novo. E ali o relógio foi parado. Essa uma semana profética que fala, que é uma semana de anos, não é de dias, vai se cumprir na grande tribulação. Então vai ser 3 anos e meio e 3 anos e meio. Igreja não passa, amados. Igreja não passa. Eu e você não passamos. Quem vai passar é Israel. Vai ser tratado com eles, porque o relógio foi parado. Então, naquele grande dia, nós estaremos, já fomos arrebatados, tá? Porque quem fica é o joio, o trigo sobe, nós somos trigo, nós subimos, vamos para a grande Jerusalém, lá vai ter uma praça, vai ter muita coisa, lá vai ser a coisa mais linda. Lá você e eu não vamos ficar santo, 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 não, quem te falou mentiu. Quem vai ficar santo, 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 são os serafins. Eles foram designados para cantar santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Deus, ele não ia criar uma obra-prima como eu e você, imagem e semelhança dele, para a gente ficar o tempo todo dizendo santo, santo, santo a eternidade toda. Nós vamos cantar, a Bíblia diz que nós vamos cantar. Qual é o hino, pastora? Quando a igreja é arrebatada, vai começar a grande tribulação. Na grande tribulação, para você entender, a nova Jerusalém, ela desce do terceiro céu e vai caminhando. E ela vai chegar, amados, ela vai chegar até a grande tribulação. Aí você vai cantar os Salmos 45, onde fala da grande tribulação. A igreja vem salmodiando. Quando passa pela batalha do Armagedon, ela vem para o Salmo 46. Quando ela chega até Gog e Magog, ela vem cantando os Salmos 47. Então nós vamos cantar. Quem não sabe cantar os salmos não são os sábios, que está também em Daniel. Então vai ter uma sequência de pessoas que está dentro da Nova Jerusalém, que vem de frente, outros vão vir de trás, outros vêm no meio. E nós vamos cantar, nós vamos se alegrar. Vai ser a coisa mais linda, passar por tudo isso. E na batalha do Armagedon, tá? Jesus tem um guarda-roupa, tá? É que talvez a forma que eu falo, por isso que eu falei, o professor, cada um ensina de uma forma. Quando nós falamos do Armagedon, Jesus tem roupas. Jesus, ele se vestiu como jardineiro, quando ele se apresenta para Maria Madalena. Jesus, ele se vestiu de uma roupa salpicada de sangue, que está em Apocalipse. Jesus, ele vem com manto de glória, quando ele vem no juízo branco. Então, Jesus tem guarda-roupa. Ele troca de roupa. Então, ele vai se vestindo conforme as estações. E quando entra ali na batalha do Armagedon, vocês não estão entendendo o que é isso, vocês estão tendo uma pérola hoje. Quando está entrando ali na batalha do Armagedon, é para tratar com Israel. Não é eu e você. Quando Israel se apresenta na batalha do Armagedon, vamos entrar em Apocalipse, onde o próprio Jesus vai vir com uma roupa salpicada de sangue, e ele vai mostrar para Israel. Israel vai dizer assim: por que tu estás assim sangrando? E ele vai dizer: eu sangro até hoje pelo que vocês fizeram comigo. Essa roupa salpicada de sangue foi o que vocês fizeram comigo. E Israel vai chorar, todo olho verá, toda língua confessará que ele é Senhor. Então ele vem salpicado de sangue, não é para eu e você. Nós não rejeitamos, nós acreditamos. Mas teve um povo que não acreditou. Tem um povo que não se dobra. Que você prega, você ministra, você mostra na Bíblia, mas não se curva. Então essa roupa é preparada para este dia. Então tem muita coisa que a gente vai entender, que vai abrindo o nosso campo espiritual, como eu falei. Você vai ficando mais apaixonada pelas escrituras, você vai querendo viver o sobrenatural, porque isso aqui é uma comida tão sólida, que eu falei para você, que nem todo mundo vai ter estrutura para comer essa comida. E aí eu quero que você entenda. Aleluia! Glória a Jesus! Daniel está falando que tem livros, né? Deixa eu falar quais são esses livros. Eu só vou trazer por cima, que hoje eu não consigo trazer todos. Mas os livros que João está descrevendo em Apocalipse, tá? Preste atenção aqui. Primeiro, é o livro do Ato dos Homens, tá? Livro do Ato dos Homens, que está em Apocalipse 20:12, vai falar dos livros. Aonde que está registrado esse livro, pastora? Eclesiastes 12:14 e Mateus 12:36, tá? Eclesiastes 12:14 e Mateus 12:36. Livro Atos dos Homens. Segundo livro,
Livro da consciência. Aonde que está, pastor, esse livro da consciência? Está em Romanos 2:15, 9 e 1. Romanos 2:15 e Romanos 9 e 1. Terceiro livro. Aleluia. Tô indo muito rápido? Aleluia. Terceiro livro é o livro da memória, tá? Esse livro, ele se encontra onde, pastora? Lucas 16, 25. Lucas 16, 25. Vai falar do livro da memória. Quarto livro, pastora. Eu tô rápida, né? Eu sou meio acelerada. É que eu sou acelerada. Quarto livro. Livro do Evangelho. Pastor, onde está esse livro? Está em João 12:48. João 12:48 e Romanos 2:16. Está o livro do Evangelho. Quinto livro, pastora. Quinto livro é o livro da lei. Está onde? Está em Romanos 2:12. Romanos 2:12. Sexto livro, livro da natureza, tá? Livro da natureza, Salmos 19, do versículo 1 ao 4, tá? Salmos 19, do 1 ao 4 e fecha em Romanos, do 1 ao 20, tá? Esse aqui são os 6 livros que são abertos, que são meus e seus, tá? Agora tem o 7º livro, que você já sabe, que é o livro da vida, que é onde seu nome está escrito. Agora deixa eu te explicar. Esse livro da lei, quando eu falei de Romanos 2:12, ele vai ser usado para quê? Para aquelas pessoas que vai declarar no dia do juízo, tá? No dia do juízo vai dizer assim, ó: eu não conhecia Jesus, eu não soube, não me pregaram, mas é mentira. São pessoas que tiveram a oportunidade de ser evangelizadas, ouviram falar de Cristo, foram na igreja, pessoas oraram por eles, só que não se dobraram, tá? São pessoas que não se dobraram. E esse livro da lei é o que mais me dói. Por quê? Porque isso aqui, amados, você vê no seu cotidiano. Pessoas que estão do seu lado, você já está acelerada, você está conseguindo entender, você se posicionou, mas dentro da sua casa, às vezes, vai ter pessoas que não se posicionou. Pessoas que você orou, pessoas que você ministra, pessoas que você está ali correndo atrás, mas são pessoas que não se dobraram às escrituras. E deixa eu te dizer algo. Vai ter, tá? Naquele grande dia, vou mais devagar, vou mais devagar. Vamos lá. Naquele grande dia, no trono branco, no juízo de Deus, vai ser aberto os livros, tá? E antes daquele dia também vai ser aberto o meu e seu. Eu já vou te provar para você entender por que os nossos é aberto antes. Naquele grande dia, vai ter 2 testemunhas importantes que vai estar lá no trono branco. Que essas pessoas que são ímpios vai dizer assim, ó: eu não tive oportunidade, eu não consegui, ninguém pregou. Só que Deus, Jesus Cristo, vai virar e vai dizer assim: não foi dessa forma. Pastora, onde que está isso aí na Bíblia agora que a senhora está falando? Deixa eu ver aqui, abra a sua Bíblia agora, Mateus 12. Vai lá em Mateus 12, por favor. Mateus 12, do 41 e 42. Vamos lá. Mateus 12, 41 e 42. Preste atenção aqui agora. A Bíblia diz assim: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então preste atenção, naquele grande dia,
Por que os ímpios vai falar assim, eu não tive oportunidade, ninguém pregou para mim, mas tiveram? Porque vai se levantar os ninivitas, tá? Tá aqui em Mateus, pega, filho. O pai chegou? Chegou, vou lá na avó. Tá. E vai ter o aniversário do vô. Preste atenção, naquele grande dia no trono branco vai se levantar os ninivitas, que eles se converteram com a pregação de Jonas, e a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, que também se converteu só de ver a sabedoria de Salomão. Então vai se apresentar a igreja, eu e você, Jesus Cristo, a rainha de Sabá e os ninivitas, e vai estar ali para julgar os ímpios. Quando eles abrirem esse livro da lei e falar assim, eu não tive oportunidade. Não tem Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nada sai do controle dele. Nada vai sair do controle dele. E ali a rainha de Sabá se apresenta, os ninivitas se apresentam e não vai ter chance para eles, para você entender. Porque eles têm a mesma oportunidade que eu e você temos. A mesma oportunidade. Hoje só não tem mais igreja física, hoje tem internet, hoje tem várias pessoas que pregam. Então talvez você não conseguiu ir até o ministério físico, mas tem muitos conteúdos na internet que você consegue ser liberto. Você consegue hoje entender um pouco da Bíblia, como eu estou fazendo com você aqui, para você entender. Então não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Você tem tempo para se converter. E aí eu quero que você entenda. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. É a tricologia perfeita. Eu vou dar uma simbologia, como eu falei com as obreiras, com o meu ministério no culto de domingo. O avião, quando você vê um avião, ele é o seu corpo. O voo é a sua alma, é a sua história, é o que você está construindo, é o voo, para onde você vai. Eu vou de São Paulo até Belém, eu vou de Belém até Manaus, é o voo. Só que a caixa preta do avião é o seu espírito. Ali estão os seus livros. Tudo que você fez está na caixa preta. Você vê que o avião cai, destrói o avião todo mundo morre, mas a caixa preta está ali. E a caixa preta traz códigos que a gente precisa entender para saber o porquê que o avião caiu. É desse jeito que você vai entender a sua vida agora. Você tem uma caixa preta que está aí dentro de você, que é o seu espírito. Eu não estou falando do Espírito Santo, amém? Espírito, fôlego humano. O espírito, uma vez que ele é ativado, que Deus soprou sobre você o espírito, o fôlego de vida, a sua caixa preta começou a contar. Tudo que você fez está contando. Seu livro está sendo escrito. Está tudo anotado. E todos esses livros aqui estão sendo contados nessa caixa preta. Tá? E o que acontece para você entender agora? Para a gente entender como que eu acelero, pastora? Como que eu acelero, pastora? Por quê? Esses livros vai ser aberto no dia do seu arrebatamento, que a igreja vai ser arrebatada. Só que os nossos livros, amados, eles não passam por juízo. O nosso livro passa por troca de galardão. Então, quando a igreja é arrebatada, que a igreja sobe para Nova Jerusalém, esses livros são abertos, só que é para troca de galardão. Quem fez mais, recebe mais. Quem fez menos, recebe menos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Existem quartos, que tá lá em Ezequiel, que eu vou trazer na escatologia para você entender, tá? Esses quartos são 33 salas, que é a idade de Cristo, que você vai contemplar onde você vai estar, você vai buscar mais, porque você quer estar em um desses quartos, não é para todos, tá? Pastora, tá falando heresia? Não, eu te provo na Bíblia. É que é um estudo mais aprofundado, não dá para trazer tudo aqui. Mas você vai ter vontade de ter obras. Porque o que tem de gente hoje que só quer pregar, mas não faz nada. Não muda a conduta. O ministério não avança. Por que não acontece avivamento na igreja? Porque realmente é uma capa. Porque não está vivendo aquilo. Porque o avivamento vem do líder. Um líder que passa comida sólida, a igreja começa a se movimentar de uma forma diferente. Deus começa a acelerar. Começa a ter testemunho. As coisas começam a acontecer. Mas como que você é liberta? Com conhecimento. Ninguém liberta ninguém, só coração, amados. Esquece isso. Se você ficar só orando por pessoas, é uma chave que vira. Mas cadê o conhecimento para empurrar a porta? Como é que você começa a entender do mundo espiritual? Quem tem que te passar isso é seu líder. O seu líder tem que ter comida sólida. O seu líder tem que avivar a igreja. Como que você está no ministério sentada, fazendo peso na igreja? Não tem conhecimento. O líder só tem para ele. O líder só quer para ele. Não.
tem que passar para a igreja tem que estar avivada. Uma vez que você tem uma comida dessa, você quer gritar para o mundo. Você quer dizer, eu tenho algo aqui que vocês não têm, eu preciso passar para o mundo. Porque as pessoas começam a ser avivadas. Os demônios estão na igreja, começando pelos líderes. Os líderes estão cheios de demônio. As pessoas não se consagram mais. As pessoas agora falam mal do irmão, falam mal do vizinho, falam mal do pastor. Só de você falar mal de alguém, você já tem um demônio no teu couro. Deus não gosta. Perder tempo olhando o ministério do vizinho, perder tempo fofocando do irmão, é demônio. Dá uma olhada no seu líder aí para ver se não tem um demônio no couro dele. Em vez de estar falando do ministério alheio, falando da placa de igreja tal, vá orar. Vá passar um conhecimento, se separa. Fica a tarde toda estudando, para na hora que você trazer um conteúdo, você falar assim, eu tenho muito para edificar o meu povo. O povo nem vai se lembrar de outras coisas, de igreja, de placa. No céu não tem placa. No céu só sabe quem é santo. Só sabe quem é santo. Quem não é santo não sobe, tá? Então vamos lá para você entender. Aleluia. Esses livros vão ser abertos, tá? Do ímpio passa por juízo. É o trono que Daniel vê. Aquele fogo saindo é o que vai ali, ó. Começar a abrir os livros dos ímpios. Vai queimar tudo. Vai abrir o lago de fogo. Vai entrar no inferno, que o inferno tá fechado. O inferno não tá aberto. Demônios, eles não estão lá embaixo, preste atenção. Demônio não está lá embaixo, amados. Demônios estão nas regiões celestiais. Os demônios, eles estão na região celestial. Por quê? Porque ali, é para você entender, é uma prisão. E por que os demônios vêm até a terra? Por que eles têm esse contato? Por que eles ficam aqui? Porque eles fazem saidinha. É a mesma coisa de uma cadeia, para você entender. Saidinha, eles saem legalmente, eles fogem, eles fazem isso, fazem aquilo, mas o lugar que eles foram aprisionados é regiões celestiais, tá? É muita coisa para passar, eu não sei se eu vou saber explicar para vocês tudo aqui. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai dar na demonologia. Vamos ver se eu vou conseguir explicar direitinho para vocês essa região celestial. Preste atenção aqui, ó. Quando nós olhamos para o livro de Esther, tá? Livro de Esther. Esther, cadê? Capítulo 6, versículo 1, para você entender. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 1. Vai dizer assim, ó. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro, ó o livro de novo. Preste sempre atenção quando fala livro na Bíblia, tá? Mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Só vou ler o primeiro para você entender. Quando tá falando de rei aqui, no caso seria o rei Assuero, né? Para você entender, esse rei é Deus. Todo rei gosta de crônicas. Todo rei lê livros. Aqui tem uma chave. Aqui Amã, né? Tá sendo preparada uma forca para ele. E aqui a Bíblia diz que naquela noite fugiu o sono e o rei se lembrou, mandou trazer os livros das crônicas e olhou e contemplou que um certo dia aquela pessoa que seria enforcada foi um instrumento de cura para o rei. Ele foi usado de uma forma especial, né, para o rei. E aí a Bíblia diz que o rei não deixou ele ser enforcado. Bem assim é Deus, para você entender. Eu não quero entrar em Esther, não é o tema de Esther, para você entender. Deus, ele se lembra. Deus tem os livros de crônicas, que são esses 6 livros que eu já te relatei. De vez em quando, o rei, que é Deus, Jesus, Yahvé, ele lembra e ele fala assim, ó. Deixa eu ver as crônicas da pastora Thalita. Deixa eu ver as crônicas da pastora Thalita. O que ela tem feito? Chegou a hora de honrar. E nesse momento, desce a honra, porque Deus se lembrou. Porque Deus tem crônicas, Deus ama os livros, Deus ele está vendo suas obras. Então naquele grande dia, o que Deus abrir lá é para troca de galardão, mas honra é para esse tempo. Honra é para esse tempo. Eu quero que você entenda, Deus tem prazer. Deus ele tem prazer de abrir as crônicas
e movimentar. Quando eu falo janelas de Kairos, como eu falei, são formas que a gente fala para você entender. Essa janela de Kairos é uma crônicas que Deus abre, olha o teu livro, vê as tuas obras e fala assim, chegou o dia da entrega dela, é hoje que eu vou honrar ela. É hoje que eu vou descer com honra sobre a vida dessa pessoa. E para você entender de honra, aí já não consigo passar tudo aqui, porque a gente vai ter que entrar nas árvores, a árvore que dá 12 frutos, tudo isso, aí já não tem como, é muita coisa para mim te passar tudo aqui, tá? Mas preste atenção, amados, eu tenho todos os tipos de Bíblia, aqui tem algumas, mas eu tenho várias, tá? Hoje eu tô usando a Bíblia da Pregadora e tô usando essa. Então eu tenho várias, eu não consigo te dizer assim, olha, use só essa. Eu tenho uma Torá, eu tenho uma Bíblia Sagrada grega, eu tenho várias, tá? Não posso te dizer, compre esta, né? Eu tenho várias Bíblias. Então, onde eu queria chegar para você entender? Essa árvore, né, que fala lá em Apocalipse, que eu já falei em Daniel para quem estava comigo, que essa árvore, ela vai gerar um fruto por mês, é um fruto diferente, é um fruto que traz remédio, é uma planta, é umas folhas que não se acabam, isso é o que você está gerando. Você hoje, essa árvore, que lá simbolizava a árvore da vida, que é Cristo, mas hoje Cristo vive em você. Hoje você é um instrumento de Deus aqui na terra. Você já entendeu que você é da família de Deus. Você já entendeu que você é de uma família espiritual. Você já entendeu, amados. Então essa árvore é tudo que você faz no mês. Qual é o fruto que você fez diferente esse mês? O que eu posso falar sobre a minha vida, como eu dei o exemplo? Senhor, nesse último mês, eu levantei uma live de 40 dias. É o meu fruto. Senhor, neste próximo mês, qual é o fruto que a minha árvore vai dar de remédio para as pessoas, de cura para as pessoas? O que é isso, Senhor? Eu vou levantar uma vigília. Muitas pessoas, amados, eles têm dificuldade de fazer algo para Deus. Nunca quer fazer nada. Na igreja não consegue, na casa não consegue, uma célula não consegue, nada consegue. Só que eu venho na contramão te mostrando que um simples celular, uma internet, a gente levanta 600, 700 mil pessoas que estão no mesmo espírito, se levantam em lugares diferentes com o mesmo propósito. Então qual é a desculpa que você está tendo hoje? Qual é a desculpa que você está dando para o Senhor para não levantar uma vigília, para não fazer um avivamento, para não trazer algo para Ele? E você precisa alimentar. Deixa eu ver se eu acho aqui para você ver. Ezequiel, aleluia. Pastora, cadê essas árvores? Ezequiel 47, versículo 12. Ezequiel 47, versículo 12 vai dizer assim: e junto ao rio, à sua margem, de um de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Preste atenção. Você é essa árvore, e essa árvore ela vai estar em volta dos ribeiros. Essa fonte que está dizendo aqui, ela vem do Santíssimo. Essa água que está jorrando hoje sobre a tua vida é a cura, é o Espírito Santo te usando. É você ministrando, é você orando, é você pregando, é você trazendo avivamento, é você tirando as escamas dos olhos de muitas pessoas que estão aprisionadas. E eu quero te dizer algo, você já gerou uma árvore na sua vida? Você hoje já consegue fazer a sombra na vida de alguém? Você hoje já consegue ser esse remédio que está falando em Ezequiel 47, que as pessoas estão debaixo da sua árvore e você alimenta elas, porque é remédio. Porque hoje você não para olhar a vida do teu irmão, se está certo ou errado, nós não somos juiz. Enquanto as pessoas estão paradas olhando o que o irmão está fazendo, o que o outro está fazendo, você deixou de ser remédio para nações. Você deixou de ter coisas escritas no seu livro, as crônicas estão sendo escritas a teu respeito. E eu quero te incentivar a você começar a declarar a sua voz profética, ela movimenta o mundo espiritual.
A sua voz profética, ela começa a movimentar muita coisa. Tem pessoas que murmuram muito. Falei pra você, tem pessoas que estão tão aprisionadas vendo o que o outro já fez e não conquistou ainda, e desejando um lugar que é do outro e não é teu, que Deus está olhando e está falando assim, eu queria tanto abrir as crônicas. Eu queria tanto abrir as crônicas hoje. E abrir uma janela de Kairos para a tua vida e você viver o sobrenatural. Mas eu preciso que você comece a se desligar de olhar. O que você vê não muda nada. A fé não é pelo que você vê, é pelo que você ouve. E tem pessoas que estão vendo acontecer na vida do irmão, no ministério do irmão, mas no seu não aconteceu, isso está te aprisionando. E Deus está dizendo, escuta as palavras, escuta, pratica, tira os olhos do que já você está vendo. Talvez você está tão enraizada em algo ali da internet que você está perdendo tempo de Deus abrir as crônicas e começar a realizar processos na tua vida. Eu quero te dizer algo. O mundo espiritual, ele sempre existiu antes mesmo do que a gente vive aqui. Eu quero te dizer que Gênesis tem muitos códigos que hoje, como eu disse, conforme você vai crescendo espiritualmente, o que eu era 2 anos atrás, eu não sou hoje. Você não é. O que você era 2 anos atrás, você não é hoje. Porque nós vamos crescendo espiritualmente. Deus, ele vai nos alargando, né? Ele vai nos dando conteúdo diferente do que você já viveu lá atrás. Quando eu li Gênesis, há 2 anos atrás, eu não tive revelações que eu tenho hoje. Hoje eu leio Gênesis e eu consigo ver de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque hoje eu estou no espírito, mas há 2 anos atrás eu ainda estava na carne, eu ainda alimentava minha carne, eu ainda fazia práticas que eu entendo que eram legalidades, mas não tinha conhecimento. Não sabia da verdade, não tinha mudado a conduta. Então como que eu ia ler a Bíblia com os olhos espirituais e Deus ia descer uma rema do céu diferente? Não, eu via do jeito que eu estava ali. Como muitas pessoas hoje estão. Eu estou na carne, estou lendo o livro, eu vejo como livro, não tenho revelações. Mas Deus, ele dá para os pequeninos. Deus, ele dá para quem busca. Salmos vai dizer que Deus tem melhor amigo. E não é de qualquer jeito. E hoje eu vim como boca de Deus te incentivar a ser melhor amiga de Deus. Você precisa querer, almeje mais. Toda vez que eu oro, e eu já falei até com meu esposo, toda vez que eu oro eu falo, Senhor, me dá além dos profetas da Bíblia. Senhor, que eu seja a ferramenta dessa geração, que o Senhor me entregue algo que não entregou para ninguém. Por quê? Porque o terreno ele já deu. Ele já abriu as crônicas. Ele falou, filha, pede o que tu queres. Igual ele falou para Salomão. Pronto, Salomão, o que tu queres? Eu já acessei. Isso é muito fácil de acessar. Aí Deus vai escancar as portas, te dá tudo. Mas por quê? Porque você virou a chave. Porque agora você não está na terra. Você entendeu que ele já te deu. Ele pode te dar da noite para o dia. Ou de repente é isso aqui. Mas você tem que começar a pedir, Senhor. Não é que eu quero ser maior que ninguém, mas eu quero ser algo além do que os profetas foram. Eu quero, Pai, que quando as pessoas lembrarem do meu nome, glorifique o teu nome através da minha vida e diga, não era ninguém, mas hoje é alguém, porque a glória de Deus se manifestou na vida dessa pessoa. E eu começo a entrar nesse lugar de espírito e Deus vai entregando os códigos espirituais. Fora tudo que eu vou estudando, falei para vocês, quer ter muito? Se separa muito. Quer ter muita revelação? Se separa muito. Vai exigir muito posicionamento. Não é de qualquer jeito, o reino dos céus é tomada à força. Um dia eu ouvi dizer sobre as comportas do céu. E eu não sabia o que eram as comportas do céu. Comportas do céu, nunca ouvi falar de Merkavá, nunca ouvi falar de trono branco, nunca tinha escutado falar de nada. Mas aí Deus foi me avivando. Foi me despertando. E um dia eu estudando, né? Deus abre mais um pouquinho a sua visão espiritual e eu quero que você entenda. Deus, antes mesmo dele criar a terra, nós estamos aprisionados dentro de um aquário. Talvez para você foi muito forte. Eles me chamam de herege, eles falam algumas coisas porque talvez não entendam a forma que eu falo. Mas no livro de Gênesis tem um código. Gênesis 1, no versículo 7. Vou um pouquinho antes, no versículo 5.
Gênesis 1, versículo 5 diz assim: E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja expansão entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então, peraí. Então, de Gênesis capítulo 1, versículo 5 ao 7, está dizendo que abriu-se uma expansão. Então, existe um aquário. Estou falando aquário para você tentar entender o mundo espiritual. Então, Deus, aí eu ativo a minha criança, como eu falei. Aí Deus vai subir no teu nível espiritual. Então eu imagino Deus, pega um vácuo e ele sopra e cria o universo. E vai criando o universo, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, dentro de um aquário. Por isso que João diz que vê como transparente. Aleluia, glória a Deus. Você não está preparado para isso? João, ele diz que sobe, ele é arrebatado. E ele diz que está vendo ruas de ouro transparente. Ele está vendo as pedras preciosas transparentes. Como assim? Não tem ouro transparente. Ouro é ouro, prata é prata. Mas João está vendo diferente. João está vendo ele está acima. No mundo espiritual, ele está vendo o aquário. É as águas. Agora você vai entender o dilúvio. Deus, ele abriu uma comporta. Espera aí que eu vou mostrar como é que eu acabo com o mundo em segundos. Vou abrir uma comporta. Espera aí. Deus tem o controle de tudo. Está tudo nas mãos dele. E eu quero que você entenda. Há muito tempo eu li Gênesis e não entendi. Eu li Gênesis, eu voltei em Gênesis, não entendi. Até quando Deus falou, você tem odre agora para entender isso aqui. Agora você está um pouquinho... Você está maiorzinha espiritualmente. Eu vou te entregar algo aqui agora. E aí eu comecei a entender. E aí quando você está com seus olhos espirituais, como eu falei, ativados, você vai ver a Bíblia de uma forma diferente. Porque se nós trazermos isso, eu falei para você, para algumas pessoas vai soar como heresia. Mas você está lendo comigo Gênesis, expansão no meio das águas. Então nós estamos aprisionados. E a Bíblia vai falar que tem um vapor que sobe de dentro das águas. Aqui você não tem onde, você não está preparado. Tem um vapor. Esse vapor faz sentido para mim e para você hoje. Hoje esse vapor, ele sai pouquinho. Você não está entendendo o que é isso. Existe um vapor no meio das águas. Está lá em Ezequiel. O poder da palavra profética. A Bíblia diz em Gênesis 2, vamos lá, Gênesis 1, 11 e 12. Gênesis 1, 11 e 12 vai dizer assim: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífica que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu, tá dizendo assim, e a terra produziu. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Tá dizendo que Deus criou, não tá? E a terra produziu. Só que agora a gente tem um problema. Porque em Gênesis 2, no 4 e o 5... Gênesis 2, avisa os irmãos para se tiver sem áudio, entrar e sair, tá? Esse vapor eu vou entregar no seminário, amadas. Esse vapor eu vou entregar no seminário. Gênesis 2, no 4 e 5 vai dizer assim: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não tinha brotado, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, peraí. Gênesis 1 está dizendo que Deus criou. Mas Gênesis 2 está dizendo que ainda não tinha planta no campo.
Então aqui para você entender, bora, alarga o seu odre. Palavra profética. Deus, ele criou tudo no espiritual primeiro. Quando Deus está criando, vamos ativar a criança para você entender? Vamos ativar a criança agora? Deus, ele está criando tudo. Aí Deus está olhando para a terra e está falando assim, ó. Vou criar uma macieira. Que bonito. Vou criar agora uma árvore que dá manga. Que bonito. Ó Deus feliz, fazendo a maquete da terra. Agora eu vou criar uma erva. Que lindo. Olha que coisa linda. Tá conseguindo ver com os olhos espirituais o que Deus contemplou antes mesmo da fundação da terra? Ele criou no mundo espiritual. Ele começou a projetar uma maquete. Só que aí os anjos começam a olhar e vai dizer assim, ó. Tem nada? Senhor, é a criança ativada para você entender o mundo espiritual. Não tem árvore. Mas o Senhor disse que criou, que é bom. Cadê as árvores? E Deus está lá, que lindo. Pode ler Gênesis, que lindo. Deus viu que era bom. E os anjos sem entender nada. Palavra profética. É isso que você tem que fazer na sua casa. Quando muitos estão dizendo assim, ó. Não vai dar para nada. Você vai dizer com sua boca espiritual, sua fala profética. Eis que aqui tem um pastor, eis que aqui tem um profeta. Eu não enxergo ainda, mas você já gerou no mundo espiritual. Do mesmo jeito que Deus criou a terra numa palavra profética e depois começou a produzir, bem assim você vai fazer. E como que você vai fazer? Senhor, mediante a tua palavra, onde diz em Gênesis 1, no versículo 11, onde o Senhor criou no mundo espiritual a sua palavra profética, porque o Senhor é um profeta, ou o Senhor é um espírito, eu estou declarando, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por mais que hoje o seu filho é um drogado, o seu marido é um desviado, você vai olhar com os olhos de Deus, porque você é espiritual, e você vai começar a declarar, Senhor, eis aqui um profeta. Senhor, eis aqui que obra linda que o Senhor fez. Senhor, eu já consigo contemplar o sacerdote do meu lado. Senhor, eu já consigo ver no espiritual. E a palavra se movimenta porque Deus é a palavra. Então você vai usar essas chaves a teu favor, janelas de Kairos. Você vai começar a contemplar a sua vitória mediante a palavra. Deus não tinha criado nada. Mas a Bíblia diz que já estava preparado, ele viu que era bom. Estava tudo pronto. Imagina aí os anjos olhando. Imagina ao seu redor pessoas olhando e falando assim, que louca, não está acontecendo nada, o filho desviado, o marido desviado. Só que você está vendo com os olhares espirituais. Você está vendo na dimensão espiritual, porque você gera no espírito para trazer para o físico. Deus, ele gerou no espiritual. E ali depois começa a acontecer. Toda a glória de Deus se movimenta no mundo físico. Mas por quê? Porque ele aprendeu, porque ele nos ensinou para você entender. Ele deixou as revelações da Bíblia. E por que você não está usando a teu favor? Por que hoje você ainda está usando contra você? O poder da morte e da vida está na língua. Se hoje você, como eu falei, perdeu tempo falando do seu vizinho, perdeu tempo falando de fulano, de ciclano, de beltrano, você deixou de Deus olhar as crônicas e falar assim, ó, eu vou acelerar uma janela de Kairos. O tempo que você deixou de profetizar, tá? O tempo que você deixou de profetizar, de fazer algo para ele, é uma janela de Kairos que não se abriu na sua vida. E quando você começar a entender esse mecanismo do céu, as janelas começam a se abrir tão rápido, falei para você, tão rápido, que não vai ter tempo. Você não vai ter tempo de pensar no que o outro está fazendo, porque você está ocupada demais edificando muros que pessoas quebraram. Você está fazendo o quê? Levantando os muros que um dia alguém fez questão de quebrar. Mas Deus conta comigo e com você nesta noite, neste dia profético. Ontem seria a nossa live, né? Seria ontem. Eu tive um compromisso com meu esposo, por isso que eu desmarquei. Não sou de desmarcar, mas desmarquei. Fizemos hoje com grande excelência. Quero agradecer os 607 pessoas que estão comigo até agora. Espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido para a sua vida.
Eu tenho certeza de que se você começar a movimentar tudo que eu passo para você, porque tudo que eu tô te passando é o que eu já fiz para mim. Quando eu aprendi, eu coloquei na prática. Não adianta você ouvir e guardar. Você não vai conseguir transbordar. E para você ser um rio de águas vivas, você precisa transbordar o que você já aprendeu. E quando você transborda, você edifica pessoas, você traz um remédio, você a cura, você vai deixar um legado. Eu quero que você comece a se analisar e pensar. O que tem saído da sua boca? Quais foram as palavras hoje que você deixou sair da sua boca? Lembra que eu falei para vocês? No seminário de Mamon, nem todo mundo entende, tá? Quando a gente fala de área financeira, as pessoas têm um pouco de dificuldade, como eu falei, para entender sobre Deus abrir as portas espirituais da área financeira. E quando eu trouxe, no seminário de Mamon sobre você se assentar em lugares, fazer amizades com pessoas que já estão caminhando à sua frente, Sinta o ambiente, como em lugares que você vê que é um lugar legal, que vai te trazer algo bom. Gera isso, vai gerando isso no seu espírito, Para vocês entenderem, chamei Janaína. A gente ia no sábado, mas foi acontecendo algumas coisas, não aconteceu, da gente ter ido. Falei, Janaína, tem um condomínio aqui próximo da gente, que é aqui pelo litoral, que eu quero entrar lá. Lá vende essas mansões de 30 milhões, 40 milhões e tá aberta para as pessoas visitar. Falei, eu quero entrar lá e eu quero sentir e eu quero projetar palavras proféticas que eu terei aquela casa, que eu viverei essa ruptura e eu quero sentir o ambiente porque eu estou gerando no mundo espiritual algo que para mim hoje é impossível, mas para Deus não, porque eu já comecei a viver esse aceleramento, então para Deus ele me dá do dia para noite. Então eu falei para ela, a gente vai sentir o ambiente e eu quero te incentivar a você. Jana, coloca aqui o número dos seminários, por favor, que eu quero fixar só antes de terminar. E eu quero que você entenda, você precisa gerar. Primeiro, é algo impossível aos seus olhos. Aos meus olhos é algo impossível. Uma casa de 30 milhões, Para mim, hoje é algo impossível nos olhos humanos. Mas para Deus, como eu falei, Ele te dá da noite para o dia. Por quê? Porque Ele quer glorificar o teu nome. E hoje nós temos ferramentas de batalha espiritual disponível para você acessar. Mas o que aconteceu? Tem pessoas que acham que a arma de batalha espiritual é só colocar capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do espírito, botas do evangelho da paz e isso aqui tá valendo. Não. Tem muitas armas de batalha espirituais que está na palavra, que você, se conseguir acessar, você vai viver essas rupturas. Por quê? Porque Deus ele tem prazer de glorificar o nome dele através da sua vida. Então eu falei para vocês, começa a gerar. Eu sei que talvez hoje você pode estar numa causa impossível, como muitas pessoas se encontram hoje, muitas vezes endividada, muitas vezes as pessoas olham para o que está vivendo e não vê alegria, não tem perspectiva de vida, mas eu quero te dizer, deixa eu só fixar o comentário da Jana, eu quero te dizer, Deus, ele criou tudo antes mesmo de estar estabelecido na terra. Então hoje, nos meus olhos e no seu é impossível, mas Deus falou que para ele não. Ele é o dono do ouro e da prata. O meu pai é dono de tudo. O meu pai é dono de tudo, ele é seu pai. Você tem participação na herança de Cristo. Então, quando você começa a aprender essas armas de batalha espiritual, você começa a como é que eu falo? Você vai acelerando o processo da sua vida terrena. E vai acontecendo que você vai olhando e vai falando assim, eu tô vivendo em um ano que eu não vivi em 10. Eu tô vivendo em 6 meses o que eu não vivi em 6 anos. Deus, ele é especialista em trazer o de repente. Mas eu quero te dizer, precisa você sair da zona de conforto. Se você não sair da zona de conforto, se você não colocar a mão no arado, você não vai sair do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Então eu quero te incentivar, em nome de Jesus, a você, tudo que eu te entregar, use a teu favor.
Hoje Deus preparou a pastora Thalita. Mas amanhã, você, como eu disse, vai ser essa ferramenta que Deus vai preparar para ser o remédio de alguém. E quando você for o remédio de alguém, Deus vai lembrar das crônicas. Lembra das crônicas? Deus está dizendo nessa noite, eu vou abrir as crônicas. Eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar da tua vida. Eu vou me lembrar de tudo que você tem feito. E eu vou abrir uma janela de aceleramento para você glorificar o meu nome. Nunca tenha vergonha de falar o que Deus fez na tua vida. Nunca tenha vergonha de falar assim, Deus me arrancou disso aqui e hoje eu estou aqui contemplando o nome dele. Só ele podia me tirar desse lugar. Só ele poderia me tirar dessa podridão. Então não tenha vergonha do que você já foi. Lugar de passado é lugar de aprendizado. E tem pessoas hoje que tá vendo o seu testemunho e tá se agarrando. Se Deus fez na vida dela, faz na minha. Então não tenha vergonha. Você talvez não veio de um berço cristão, eu também não vim. Não tenho raízes que foram fincadas na palavra, mas eu tive força. E eu disse, se ninguém da minha família foi o Neemias, que seja eu. Que seja eu. E Deus tem feito grandes coisas e Ele vai fazer na sua vida. E que você possa ser essa pessoa cheia do Espírito Santo. Que você possa ser esse avivalista, essa libertadora, esse libertador. Tá tudo disponível. Me perguntaram, pastor, o que é esse lençol de ouro? Né? Esse lençol de ouro que é a forma que nós falamos, né? Como eu falei, Deus dá formas de falar para cada pessoa. Quando eu falo, Senhor, rasga o lençol de ouro, é só uma forma de eu falar, rasga, abre o livro das crônicas, traz para a terra. Eu já gerei. Qual é o crédito que você tem no céu? Qual é o crédito que está no seu banco, a sua poupança que você pode sacar? Fala, Senhor, eu já tenho crédito aí no céu para o Senhor abrir uma janela de Kairos. O que o Senhor pode fazer pela minha vida hoje? Eu preciso que o Senhor hoje entre nessa área com providência. Eu preciso que o Senhor hoje faça isso. E Ele tem prazer. Então, não que Deus tem problema de memória, mas de vez em quando você ora e fala assim, Senhor, no livro de Esté, a Bíblia diz, porque o mundo espiritual é movimentado através da palavra. A Bíblia diz que o rei se lembrou. Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, dentro da palavra profética do livro de Esther, se lembra da minha vida, Pai, se lembra das crônicas hoje. Amados, começa a chamar os olhos de Deus para a sua vida. Começa a ter essa intimidade com Ele. Deus ama pessoas que chamam a atenção dEle. Pessoas que falam assim, Senhor, a tua palavra diz. A tua palavra diz. Ele ama pessoas que conhecem. Como que você vai ter ousadia, autoridade se você não conhece a palavra? Se quando você precisar como arma de batalha espiritual, você não lembra nem do versículo. É claro que eu não lembro todos os versículos, né? Mas eu lembro a história, você lembra a história. Você vai lembrar da história e você vai dizer, e Deus sabe, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele leva suas orações com gemidos inexprimíveis. Então, talvez você hoje está se sentindo menor, porque, pastor, eu não sei o versículo. Eu também não sei. Minha Bíblia é toda marcada e quando eu entro no meu secreto, eu falo, Pai, é a tua filha, é a tua amiga, é a tua serva. E eu, Pai, eu uso da tua palavra hoje, que está em Esté, e eu peço que o Senhor se lembre, e Ele sabe onde eu quero falar. Ele sabe que nós somos falhos, pecadores, pessoas humanas. Ele sabe que a gente não vai decorar versículo por versículo, mas você lembra da história, porque está aqui dentro, porque já modificou a tua vida, porque essa palavra, ela entrou com uma espada de dois gumes, e hoje quando você vai orar, Deus te lembra de algum versículo, e você começa a declarar. Isso vai movimentando o mundo espiritual a teu favor. Então, o que eu quero te trazer? Use as palavras bíblicas como arma de batalha espiritual para acelerar a tua vida. E vamos fazer uma corrente hoje? Quem topa aqui? Fazer uma corrente hoje em nome de Jesus. A sua oração hoje tem 625 pessoas. No horário que você decidir, Senhor, agora eu vou entrar aqui e vou orar. O meu secreto contigo, vamos fazer isso? Senhor, eu vou orar em cima do livro que o Senhor já tem escrito sobre a minha vida.
Senhor, hoje eu entro nesse propósito de Esther, onde o rei se lembrou. Pai, em nome de Jesus, estamos em 615 pessoas. Vai chamar a atenção do mestre. Vai chamar a atenção de Deus para a terra. Ele vai abrir os livros de crônicas e você vai ver a ruptura que vai acontecer. Eu disse para você, Deus, ele precisa de um para trazer um avivamento. Então hoje nós vamos orar nessa comunhão. Quando eu entrar no meu secreto, eu vou apresentar 625 pessoas que estavam aqui. Senhor, todas aquelas pessoas, eu não conheço todas, porque não são meu, mas é o teu povo. É assim que você ora. Senhor, não é meu. Eu não conheço todos. Eu não conheço Elisa, vou dar um exemplo, eu não conheço Nayara, eu não conheço Aline, eu não conheço Kátia, mas é o teu povo. É o teu povo, é a tua igreja. E eu quero, Pai, apresentar a tua igreja nas cortes celestiais. E mediante a tua palavra eu te peço, Senhor, lembra da tua igreja, lembra das crônicas. Traz, Pai, um aceleramento. E os testemunhos vão glorificar o teu nome. E eu tenho certeza que nós oramos em unidade, todos juntos no mesmo propósito. Deus, ele vai acelerar. Em nome de Jesus. Posso encerrar, amados? Daqui a pouco tem a célula da Carol. Vou participar, eu vou só receber. Já transbordei. Meu remédio do dia, minha árvore, já veio aqui. Você já se alimentou, já fiz a sua sombra. Agora eu vou participar, que eu quero ser alimentado. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nessa célula. Amém? Fica com Deus. Aline, te amo, minha amada. Iris, te amo. Lília, todos vocês. Elisa, muito obrigado por vocês. Raquel, amo você. Lu, todos vocês ficaram comigo. Magda, amo vocês em Cristo Jesus, tá? Vou deixar salva essa live. Vou deixar salva, depois você assiste novamente, anota tudo. Amém? Isso é um dos temas que eu quero trazer na escatologia. Vai ter muita coisa que você vai amar. Então depois você assista novamente, anote. Tem muita coisa que o Espírito Santo vai trazer para você. Rafa, te amo. Beijo, meus amados. Amo vocês em Cristo Jesus. Amanhã tem culto. Amanhã tem culto, tá? Eu aviso se vai ser às 9 ou às 8, tá? Aqui no Instagram, no Telegram, nos grupos dos seminários. E amanhã eu vou trazer uma rema alta. Eu quero começar a despertar os libertadores e eu quero falar sobre os juízes que Deus levantou. Então alargue seu odre que amanhã vem uma comida bem sólida para você. Amém? Beijo, meus amados. Amo vocês.